Saudações, heróis despertos! Hoje estamos começando mais um programa do canal Café com Zumbi, chamado Cosmos Jardim. E o propósito desse canal é extrair a sabedoria e a filosofia da ciência. Será que nós podemos fazer isso? Com certeza! O espaço e o tempo são considerados pela ciência uma coisa só. O microcosmos é um espelho em várias camadas do macrocosmos. Um átomo, por exemplo, tem um comportamento semelhante a um sistema solar. E o jardim do nosso planeta Terra é esse imenso universo que podemos ver através da janela da nossa própria casa. Como nós somos um canal novo, cada like, cada compartilhamento e cada inscrição no canal tem muita importância para nós, para que esse vídeo chegue a mais pessoas também. E nada melhor como o primeiro episódio que um filme que considero uma obra-prima da sétima arte, que é o AI, Inteligência Artificial, e que foi desenvolvido por duas pessoas que eu também considero gênios da sétima arte, que é o Stanley Kubrick e Steven Spielberg. Eles contam nesse filme um conceito cyberpunk. Para quem não conhece o que é esse conceito, ele descreve um futuro que não deu certo. Não chega a ser um futuro pós-apocalíptico, mas é um futuro tomado pela tecnologia e que essa tecnologia, em equilíbrio com nossas emoções, não deram certo. Tanto que essa tecnologia chega ao ponto de querer substituir o amor, substituir as nossas necessidades primordiais. Tentam substituir, por exemplo, com coisas, os nossos vazios existenciais. Uma dessas tecnologias é o robô criança, interpretado por Haley Joel Osment, mais conhecido como o menino do sexto sentido, para quem assistiu. É que esse filme AI, Inteligência Artificial, é de 2001, e esse robô tenta simular o nosso sentimento de amor. Coletivamente, a humanidade entra em conflito, porque chega a ser uma relação de amor e ódio entre esses robôs, que no filme são chamados de mecha, de mecânico, e os humanos, que são chamados de orgânicos. Porque, de certa forma, esses humanos se sentem desrespeitados, no sentido de que, por eles simularem o amor, estão desrespeitando os nossos próprios sentimentos. A tecnologia avançou de tal maneira, atingiu patamares inacreditáveis e conquistamos, como humanidade, quase tudo. E fazendo um paralelo com a nossa vida real, nós conquistamos todos os tipos de automóveis, descobrimos como voar. Eu brinco até que o chuveiro quente é uma conquista, mas fazendo uma comparação, a humanidade em 100, 150 anos conquistou a tecnologia de uma forma tão avançada que em 10 mil anos que a humanidade vive como sociedade não tinha conquistado ainda. Então é um avanço enorme, mas será que nós, como sentimento, conseguimos avançar na mesma proporção? Será que nós temos maturidade para lidar com o amor, por exemplo? Será que nós conseguimos lidar com nossos vazios existenciais? E qual a nossa relação com as nossas habilidades emocionais? Será que elas estão equilibradas com a tecnologia que conquistamos? No filme, vemos duas características. A característica do Stanley Kubrick é mais sombria, ela é como se fosse um terror psicológico. Já Steven Spielberg, ele tem um lado mais esperançoso, que sempre tem uma mensagem de esperança, e como não poderia deixar de existir, sempre há alienígenas em seu filme. E temos também duas maneiras de crescer. Uma é com a nossa inteligência ao conhecimento científico, e a outra é a nossa inteligência às habilidades emocionais. Elas estão equilibradas? Fica a pergunta para o primeiro episódio do Cosmos Jardim. Esse filme, AI, Inteligência Artificial,
é baseado num conto que se chama Super Toys Last All Summer Long, de Brian Aldiss. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Stanley Kubrick obteve os direitos desse filme por volta dos anos 70, mas no final dos anos 90 ele vem a falecer e sua esposa pede para que Steven Spielberg retome o projeto e o finalize. Mas para entendermos o que acontece no filme de uma forma rápida, como já dissemos, é um terror psicológico na primeira parte, na parte que representa o que Stanley Kubrick queria contar. Vemos um futuro distópico, um futuro que não deu certo, totalmente tecnológico. As geleiras do nosso planeta derreteram por conta do aquecimento global. Qualquer semelhança não é mera coincidência. As cidades costeiras ficaram inundadas. Houve superpopulação no planeta e 1/4 dessa população consegue viver bem economicamente. Há um alcance tecnológico sem proporções. Vemos uma empresa e várias outras, como a Cybertronics, vem bem a calhar o nome Cybertronics, mas eles produzem vários tipos de robôs para tentar substituir, para tentar preencher algumas necessidades que temos. Uma delas é que a humanidade precisa de menos recursos financeiros para sustentar uma pessoa, e um robô, supostamente na história, é mais barato do que criar um filho, por exemplo. E cada casal, na realidade desse filme, só pode ter um filho e com autorização do governo. Mas o mais interessante é que, apesar de toda essa evolução tecnológica, há uma solidão endêmica. A humanidade, como coletivo, vive uma epidemia de solidão. Olha só como não está equilibrado a tecnologia e as nossas habilidades emocionais. Uma das criações desse avanço tecnológico, mais especificamente pela empresa Cybertronics, é a criação de um robô menino, um robô criança, com um algoritmo mais avançado que tenta simular o amor para substituir essa necessidade que os pais tinham de ter um filho. Essa criança se chama David no filme. Ele é um protótipo interpretado por Haley Joel, o menininho do Sexto Sentido, e ele é dado a um dos funcionários da empresa que, junto com sua esposa, viviam uma fase difícil na sua vida, pois tinham um filho que estava em coma após um acidente. Quando o pai traz esse robô criança em casa, a mãe fica completamente transtornada. A princípio, ela não aceita que esse robô substitua o seu filho. E vemos nessa hora que a trilha sonora, os elementos de áudio mudam para esse terror psicológico. Vemos em alguns momentos o robô sorrindo para ela exageradamente, sorrindo com a cabeça meio virada para a mãe, com aquele sorriso sinistro, ela arrumando a cama e ele aparecendo com o mesmo sorriso na frente dela, assustando-a. Em outro momento, ele atende o telefone e imita a voz do marido. Em outro momento ainda, ele pergunta se a mãe vai morrer, porque ele não suportaria a ideia dela morrer em 50 anos e ele ficar sozinho por toda a eternidade. Nesses momentos, vemos o quanto ela fica transtornada com essa situação, esse terror psicológico. Mas ela começa a mudar quando ele fala que vai amá-la para sempre. Ela, que ainda não tinha construído a sua maturidade interior, entra em desespero, ela não aceita ainda o estado do seu filho, ela vive a mesma epidemia de solidão que a humanidade vive, ela não sabe ainda respeitar a si mesmo, ainda não construiu o seu amor próprio e mexe ainda na sensibilidade da mulher, na sensibilidade da mãe, porque um filho é como se fosse um símbolo da continuidade da vida, é um símbolo de criação, de gerar a vida, e ela começa a ceder, começa a criar alguma relação com o robô, porque ela ainda não consegue se reestruturar internamente. Então nós vemos que a tecnologia atingiu proporções inimagináveis no filme, mas no amor nós ainda estamos confusos.
gente entender como que funciona um amor maduro em nós não sabemos, por exemplo, de maneira geral, cada um tem a sua habilidade, amar o outro e amar a mim mesmo, amar a nós mesmos na mesma proporção, numa harmonia, num equilíbrio entre dar e receber. Se eu amo o outro mais do que a mim mesmo, a relação fica desequilibrada, eu considero que amo o outro mais do que o outro me ama, exijo que o outro me ame na mesma proporção e eu desgasto naturalmente a relação e esse equilíbrio de dar e receber. Eu me torno submisso nessa relação. Eu posso amar o outro me respeitando. E quando eu me respeito, eu coloco em equilíbrio essa relação entre dar e receber. Mas para a gente entender um pouquinho mais o que é esse sentimento, o que é respeitar a si mesmo, o que é ter amor próprio, quando eu tiro essa situação, olhando de fora, eu tiro essa situação de relacionamento, eu não tenho mais uma pessoa para me relacionar, estou comigo mesmo. Como que eu sei a medida de me respeitar? Como que eu sei que eu estou me amando na proporção exata? E é aí que entra a ciência. Quando nós observamos a ciência, ela tem uma medida da justa proporção, da justa medida que um filósofo grego há 2500 anos atrás, Aristóteles, nos disse. A justa medida, nem excesso, nem escassez. E a ciência natural, se nós observarmos a natureza com sabedoria, podemos tirar a mesma lição. Se observarmos, por exemplo, a relação que o nosso corpo tem com a comida, se eu como exageradamente, eu tenho algumas consequências de colesterol alto, diabetes e, ao contrário, quando tem escassez na alimentação, o meu corpo responde com problemas gástricos, com desnutrição, fome ou mesmo óbito. Quando observamos o descanso do nosso corpo, podemos tomar como lição também que se eu não descanso direito, no dia seguinte eu tenho dificuldades de desempenho no meu serviço, o meu cérebro não consegue funcionar direito, como deveria. Então tudo é uma questão de justa medida, é uma questão de equilíbrio. Quando nós observamos também um jardim, se eu rego demais uma planta, ela morre, se eu não rego, ela morre. O que a ciência está nos dizendo? Um equilíbrio, nem excesso, nem escassez. Nós também deveríamos ter esse equilíbrio, essa maturidade. Eu me respeito para eu poder amar o outro. Eu equilibro o meu amor próprio, o meu respeito, para assim amar o outro na mesma proporção. No filme, vemos que a tecnologia, com o seu algoritmo, chega a quase simular na perfeição o nosso sentimento de amor. Mas e nós humanos? Será que estamos maduros suficientes para entender o amor em nós? Chegamos então na segunda parte do filme, que é a parte que percebemos logo de cara que tem a criatividade do nosso querido Steven Spielberg. Porque vemos as suas mensagens bonitas, as suas mensagens de esperança. Vemos que o David atingiu a capacidade de simular o amor de forma nunca pensada antes. Mas a mãe não consegue corresponder à altura todo esse amor, que é realmente verdadeiro. Apesar daquela primeira parte meio de terror psicológico, o robô conseguiu realmente essa capacidade de amar. Mas a mãe não consegue acompanhar e começa a desprezá-lo. Em alguns momentos, vemos que David observa sua mãe, Mônica, contando a história de Pinóquio. E todos nós sabemos que Pinóquio gostaria de ser um menino de verdade. David então faz uma associação de que para ele conquistar o amor da mãe, ele deveria se tornar
um menino de verdade e vai atrás da fada azul do Pinóquio para realizar o seu sonho, o seu desejo. E só essa situação já tem uma mensagem ali embutida, porque olha como nós somos belos e incríveis. O sentimento de amor por si só é um sentimento que faz com que nós criemos um objetivo. Se eu amo alguém ou se eu amo alguma coisa, automaticamente essa pessoa ou essa coisa se torna um objeto de desejo. Não objeto no sentido negativo da palavra, mas objeto no sentido de objetivar, tornar aquilo como objetivo. Olha só como o sentimento de amor é incrível, porque quando eu amo ou estou apaixonado por uma pessoa, é lógico que o sentimento de amor é mais maduro do que a paixão, mas eu passo a objetivar, a querer cuidar daquela pessoa. Um exemplo mais concreto disso é o amor entre pais e filhos. O pai ama tanto seus filhos que proporciona teto, comida e cobertor. David, simulando então o amor, também recria a capacidade de sonhar, de criar objetivos, de criar propósitos. Então, quanto mais a gente ama, quanto mais amores nós temos, mais sonhos nós somos capazes de criar e mais propósitos por consequência. O amor é um sentimento primordial que promove em nós naturalmente propósitos na nossa vida. Olha que bonito. David então vai até os confins do mundo para conseguir o amor da sua mãe, que é o seu sonho, é o seu propósito, é o seu objetivo. Voltando em Aristóteles, percebemos que ele faz uma comparação muito simples. O amor é um sentimento belo por natureza, assim como o ódio é um sentimento feio por natureza. E se nós discernirmos bem para melhorar o nosso bom senso e apurá-lo melhor e treinar esse sentimento, quanto mais a gente treina, mais esse sentimento se transforma num hábito. E quando nós adquirimos o amor próprio, o respeito a si mesmo, eu consigo automaticamente irradiar para as outras pessoas e assim torná-lo mais belo ainda. No começo do filme, vemos os robôs descrevendo o amor como algo mais sensorial. Eu tenho os olhos semicerrados, eu tenho calor no corpo, eu tenho respiração ofegante. Quando é por um objeto, é quase que uma obsessão. Mas quando vemos a tecnologia avançando e simulando esse amor, esse sentimento está muito além das reações biológicas do nosso corpo. O amor é algo mais sutil do que propriamente algo sensorial. Vemos por fim no filme que todo esse conceito cyberpunk atingiu a tecnologia a altos patamares. Mas como nem tudo são flores, 2 milênios à frente, o futuro do futuro, a humanidade é extinta por uma nova era glacial e vemos arqueólogos espaciais. São extraterrestres que vêm para o planeta Terra estudar a humanidade. Eles fazem escavações no gelo e descobrem David, que é uma memória viva da humanidade, além de outros estudos, e descobre que nós, como humanidade, criamos milhões de explicações para dar sentido à vida. E é exatamente aí que está a beleza da humanidade. Nós somos únicos. Os alienígenas tinham a capacidade de clonar um ser humano, mas apenas por um dia. E dentro do espaço-tempo só era permitido esse um dia exatamente porque nós somos únicos. O espaço-tempo não permite que nós sejamos copiados. E é lógico que ali tem uma licença poética do Steven Spielberg para nos dizer que nós somos únicos. Até o espaço, até o universo respeita esse momento único da nossa existência. E há uma verdade nisso, porque nós podemos sim equilibrar as nossas emoções, a nossa habilidade, a nossa sabedoria emocional com o nosso avanço tecnológico. Nós podemos
sentir o amor além das reações corporais. O nosso sentimento de amor pode ser muito mais maduro, pode ser experimentado, pode ser sutilizado, porque nós temos essa capacidade de amar, de nos respeitar, de entrar em equilíbrio, amando a nós mesmos, amando o próximo na justa medida, como a ciência nos diz. E aí fica a pergunta para o primeiro episódio do Cosmos Jardim. Será que nós estamos na justa medida do equilíbrio entre a nossa inteligência ao conhecimento científico e a nossa inteligência às habilidades emocionais? Será que não vale a pena a gente refletir sobre isso? Muito obrigado, encerramos o primeiro episódio do Cosmos Jardim. Espero vocês no próximo vídeo.